Eu quero falar mais um pouco do quiprocó que está rolando aí nos bastidores envolvendo essa urgência sobre o PL da anistia. Há pouco nós tivemos uma manifestação do líder do PT na Câmara, que é o deputado Zé Guimarães, e eu vou trazer para vocês. Ele coloca aqui: o requerimento de urgência do projeto não garante sua imediata tramitação. Há mais de 1.000 requerimentos apresentados. Cabe ao presidente da Casa decidir o que será pautado. A oposição deixa de esclarecer que o projeto de lei visa, preferencialmente, anistiar Jair Bolsonaro e os 6 generais idealizadores, planejadores e comandantes da intentona de golpe de Estado, como apurou as investigações da Polícia Federal. Outro aspecto importante é que o projeto de lei não condiz com o que os parlamentares da oposição estão dizendo. Não se trata de dosimetrias das penas, como foi dito. A Câmara dos Deputados não pode incorrer no erro de garantir a impunidade de pessoas que atentaram contra a ordem democrática, ao Estado Democrático de Direito e ao próprio Congresso Nacional. Não há precedentes na história do Brasil, na vigência de plena democracia, conceder anistia antes do julgamento da Justiça. A anistia cumpriu seu papel histórico na redemocratização do Brasil, diferentemente do que pretendiam os conspiradores que praticaram atos contra a democracia no dia 8 de janeiro, para instaurar um regime ditatorial. Sem anistia, assina então o líder do PT na Câmara. PP. O PT e o líder do governo estão colocando uma postura, completamente contra o projeto de anistia. E eu acho, infelizmente, que não dá para você equiparar. O grande problema que eu sinto, Cine, é que tanto a oposição quanto a base governista olham para o que aconteceu na redemocratização e tentam encontrar um paralelo com o que está acontecendo hoje no Brasil. São momentos históricos diferentes, são situações completamente diferentes e qualquer comparação é um absurdo, beira o absurdo. Então não é por aí que você vai conseguir convencer ou não convencer a aprovar a anistia. A anistia serve para você extinguir a punibilidade de um crime, não é? Mas o ponto que ele colocou, que eu concordo, e esse para mim é o ponto principal que pode ir para o judiciário, é que realmente a anistia serve, depois da redemocratização, não antes, até porque a lei da anistia que foi aprovada no processo de redemocratização abarcou também crimes que não foram punidos nem processados. Mas no pós-democratização, com a Constituição de 88, a anistia abarca um crime já julgado e já transitado em julgado. Pela primeira vez estão discutindo uma questão que nunca foi colocada antes na Justiça. Então pode haver discussão na Justiça, no STF, se a anistia abarca crimes que não foram processados. Essa é uma discussão jurídica que vai longe, Eu ouvi dos dois lados posicionamentos bem plausíveis e bem juridicamente viáveis, mas é uma questão que vai para ser nos próximos capítulos. Zé Maria Trindade, essa representação do deputado Zé Guimarães, que é líder do PT na Câmara, traria como seria, então, a movimentação dos governistas da esquerda no país em relação ao avanço do PL da anistia e a uma possibilidade de articulação para que isso acontecesse? Pois é um fechamento de questão de toda a esquerda, dos partidos governistas contra a possibilidade de aprovação do projeto de anistia. Desde a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que não esconde, ela há muito tempo é contra desde o início, a todos os líderes, O Zé Guimarães não é mais o líder do PT agora, é o Lindenberg Farias, que é até muito mais radical contra essa possibilidade. Ele cita ali o regimento, e é verdade, de que existem mais de 1.000 projetos na fila com urgência, E, inclusive urgência constitucional, onde trava tudo se não houver a votação em 45 dias. Então, assim, não significa a aprovação imediata. Só que esse é diferente. A coleta de assinaturas em requerimentos na Câmara é uma vergonha. Já houve várias pegadinhas lá em que as pessoas contratam aquelas moças lá que ficam coletando assinaturas, tipo assim, um projeto para fechar o Congresso Nacional, ou estabelecer um salário de 10 mil para todos os brasileiros. Projetos ridículos. E consegue um monte de assinaturas, para se ter uma ideia. Mas um projeto assim, polêmico, discutido e debatido, essas assinaturas do requerimento de urgência significam muito. Ao colocar a assinatura ali, o deputado sabia o que era e sabia exatamente qual é a repercussão disso, politicamente aqui no Congresso, com o governo e lá na base eleitoral.
Então, essas assinaturas são diferentes das assinaturas em outros requerimentos de urgência. É diferente. Esse assunto saiu dos bastidores e já está sendo discutido claramente entre todos os líderes e a possibilidade de acordo é muito grande. Recentemente, o integrante do governo me disse que o presidente Lula não está negociando, mas me disseram que sim, mas negaram. Um próximo assessor do presidente Lula negou que esteja negociando, mas no Congresso me dizem que existe a possibilidade de um acordo do governo, passando pelo Supremo e Congresso, sobre uma anistia bem mais leve, né? Que seria a redução de penas. Mas o projeto é de redução total, de anistia total. E isso vai ter que passar por um debate forte. O encaminhamento é de votação de alguma coisa no Congresso. Interessante, Zé. Ô, Alangani, você acredita que, de fato, a intenção principal seja aliviar a história para Jair Bolsonaro e aqueles que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que não, porque há um clamor da sociedade de que essas pessoas, Evandro, estão sendo julgadas injustamente e com penas muito excessivas. Tanto é que quando coloca-se Jair Bolsonaro, cai o número, né, de votos, fizeram essa simulação. Então, tem muitos membros ali do parlamento que estão endossando o projeto de anistia por entender que é uma causa justa para aquelas pessoas que tiveram penas muito excessivas, que foi o caso, por exemplo, da Débora. E é por isso que eu insisto num ponto que seria muito importante, em termos de narrativa, separar o que é Jair Bolsonaro e o que é a anistia ao pessoal do dia 8 de janeiro. Justamente, Evandro, para não dar margem a esse tipo de declaração que deu o líder, o Zé Guimarães. Por quê? Porque ao colocar que Jair Bolsonaro estaria no bolo, a chance disso avançar no Congresso Nacional é menor. Então, tem que ficar muito claro que é um projeto de anistia àquelas pessoas envolvidas na invasão do dia 8 de janeiro. Ô, Gustavo Segré, e além dessa manifestação feita pelo Zé Guimarães, a assessoria do Sóstenes Cavalcante, aí a gente está falando do outro lado, de quem tenta emplacar a história da anistia, diz que depois da apresentação à mesa diretora da Câmara dos Deputados, não é mais possível a retirada individual de assinaturas desse requerimento de urgência do PL da anistia. Nos termos do artigo, que ele cita do regimento interno da Câmara dos Deputados, quando as assinaturas forem condição necessária para o trâmite da proposição, como é o caso de requerimento que exige quórum qualificado, não poderão ser retiradas ou acrescentadas após o protocolo. E traz mais. Quanto à retirada de tramitação do requerimento de urgência, só terá validade se for formalizada por, no mínimo, metade mais um dos subscritores originais. O requerimento já está registrado no sistema, o processo está consolidado, a retirada individual não é mais admitida, ressalta e reforça, então, a equipe de Sóstenes Cavalcante. Bom, são narrativas dos dois lados, cada um contando para a sua turma eleitoral a narrativa defendida. Então, da mesma maneira que a direita, o PL, encaminhou perante a população dizendo que a dosimetria das penas não era correta, e eu tenho certeza que a história vai provavelmente fazer dois tipos de filmes. Um filme feito com um diretor progressista e outro filme feito com um diretor conservador. E quando você amarra todas as questões, alguém vai falar, isso mais que o documentário da realidade parece uma peça de ciência ficção, porque foi um golpe feito no domingo, quando não tinha ninguém, sem armas, com um vendedor de pipoca, um vendedor de picolé, uma pessoa que foi com os filhos, outras idosas que iam com cadeira de praia, que não tinha maioritário e predominantemente gente jovem e que poderia ter sido evitado se o governo na época se fechava 3 acessos. Não estamos falando de 14 mil acessos, não, 3 acessos. Poderia ter ido com, de repente, aqueles caminhões pipas e jogado água, mas isso não foi e já faz parte da história. Não adianta voltar no tempo porque não é possível. O que vai colocar essa urgência é a determinação perante o eleitor do que vai fazer o presidente da Câmara dos Deputados. Agora chegou a hora de Hugo Mota mostrar que está aí. Se o cargo está muito grande para ele ou se ele tem realmente competência para tocar o barco. E eu fiquei pensando, né? Os eleitores desses dois deputados do PL, que com certeza foram eleitos para fazer oposição ao governo e apoiar as pautas do
partido, o que vão falar? Vão dizer, ok, eles dois que eu votei estão alinhados com uma pauta jurídica ou judicial que não tem nada a ver com o que eu coloquei esse deputado aí. E agora, como fica? E por último, tem duas formas, Evandro, de anistia. Uma é a anistia legal, essa que está tentando ser votada. Mas tem outra anistia que é processual, da qual, inclusive, José Guimarães teve um proveito por essa anistia processual. Crimes atribuídos e investigados na época prescreveram. E aí, como é que fica? Não é uma forma de anistia quando alguém que poderia ser culpado não é sequer processado porque a pena prescreveu. Ou tem outra, que é outra anistia processual. O CEP estava errado. E como estava errado, então não precisamos fazer mais nenhum processo jurídico. Não é outra forma de anistia? Me desculpa, eu acredito que sim, e a audiência poderá tirar as suas próprias conclusões. Sim, aí seria uma leitura que você está fazendo sobre a anulação das condenações às pessoas investigadas à época pela Operação Lava Jato e etc. Na época elas não foram chamadas de anistia, mas de condenações. Mas eu entendo que você esteja fazendo uma leitura com opinião crítica no teu ponto de vista sobre o que foram essas anulações.